conversar sobre direito criminal, uma das áreas de atuação do escritório. Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista e convidada para ser a host desse projeto inovador aí do escritório Celso Cândido de Souza, que tem o seu cinquentenário, uma longa história aí de feitos, mas olhando sempre para o futuro, está se modernizando, juntando aí a tradição junto com a inovação. E hoje eu vou receber o Dr. Gabriel Fonseca. Tudo bem, Dr. Gabriel? Tudo bem, Raquel. Prazer fazer parte desse projeto. Dr. Gabriel, ele faz parte da banca, é advogado criminalista, é graduado pelo Centro Universitário de Anápolis, tem especialização em Direito Penal, Processo Penal, Direito Penal Tributário e Econômico, Criminologia e Ciências Criminais. Muita especialização, hein, doutor? Muito estudo, graças a Deus. E aí eu já vou começar te fazendo uma pergunta que quem não é da área normalmente pensa que o advogado criminalista trabalha essencialmente com casos de atentados contra a vida, contra a pessoa humana, né? Roubos, homicídios, estupros. Mas o direito criminal, claro, ele é isso, mas é muito mais que isso, né, doutor? Ele é muito mais que isso. Hoje existe um estigma muito forte da sociedade, e esse estigma é antigo e perdura até hoje, de confundir até muitas vezes a imagem do advogado criminalista com a do criminoso. Você defende bandido, você defende ladrão, homicida. Não é bem assim. Primeiro de tudo, o advogado criminalista ele não defende o que aquela pessoa fez. Ele defende o que aquela pessoa representa dentro de um processo. Ele vai averiguar se realmente tem provas ou não daquele fato, se o judiciário e o Ministério Público estão fazendo o trabalho certo ao denunciar aquela pessoa, se as provas foram colhidas dentro das regras do processo, e mediante isso vai tentar conduzir ali a justiça para que a justiça possa realmente ser feita. No sentido de, o que é a justiça ser feita? É prender todo mundo? Não. É respeitar o que a lei prevê e dentro dessa lei, se o agente ali for realmente culpado, que ele responda por aquele crime, que ele cumpra aquela pena. Agora, se não for respeitado o processo e se tiver provas que ele não cometeu o crime, que ele seja absolvido. Então, o papel do advogado criminalista não é simplesmente defender bandidos. É fazer valer a lei dentro dos casos. E além desses tipos de casos que existem muitas vezes que nós lá no escritório somos contratados para atuar também para as vítimas. Hoje em dia, né, existem muitas vítimas de golpes, de WhatsApp, de transferências bancárias de maneira errônea. E nós também atuamos para essas vítimas. Nós ajudamos a recuperar dinheiro, nós fazemos denúncias, né, junto ao Ministério Público para que essas pessoas sejam punidas. Então, o direito criminal, além de defender pessoas que cometem crime, ele também pode representar vítimas, atuando como assistente de acusação do Ministério Público ou até mesmo em crimes contra a honra, como advogado particular mesmo, para que pessoas possam responder pelo que elas fizeram. Vamos pensar, só para a gente tentar definir melhor o que é o crime dentro do direito penal, né? Então, é o estupro, é o roubo, é o homicídio, é a agressão, mas também tem outros tipos de crime. O Código Penal, de maneira geral, ele define o que é crime. São lá mais de 300 artigos falando o que é uma pessoa, a ação ou a omissão que aquela pessoa fizer, a punição que ela vai ter. Então, o Código Penal é responsável por definir esses crimes. Além do Código Penal, tem outras leis que falam também do que é crime. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala ali sobre os crimes contra a criança. A Lei Maria da Penha fala dos crimes contra a mulher. Então, a lei de lavagem de capitais fala dos crimes de lavagem de capitais. Então, assim, tudo que é definido por lei é crime. Se você tiver uma ação que não está definida por lei, é uma situação atípica, não é crime. O que, no Brasil, quais são os maiores crimes cometidos? Vamos colocar em quantidade. Primeiro, a gente tem o tráfico de drogas, que é assim, 40%, 50% das pessoas que estão presas hoje são pelo crime de tráfico de drogas. E a gente vê nisso uma realidade do Brasil hoje, que a grande maioria das pessoas que cometem um crime de tráfico de drogas são pessoas que geralmente não conseguem dinheiro de outra forma. E eu falo isso com convicção,
Porque, assim, eu entendo que nada justifica a pessoa entrar pro crime. Mas eu também já presenciei várias e várias vezes pessoas desesperadas querendo alimentar famílias e tudo mais e usam ali do tráfico para conseguir seu dinheiro. O grande problema do tráfico é aquilo que envolve além dele, que aí entra a questão de armamentos, entra a questão de violências, vícios. Então é algo muito interessante a ser estudado. Além do tráfico de drogas, nós temos a incidência da Lei Maria da Penha. É o segundo maior crime? Eu não tenho certeza se é o segundo na estatística, mas está entre o segundo, o terceiro e o quarto. Está por aí. Aí entra as incidências da Lei Maria da Penha, que são agressões, são ameaças, são xingamentos, são perseguições contra a mulher no âmbito de violência doméstica. E temos também o homicídio, que o Brasil é um país onde acontecem vários homicídios, além de crimes patrimoniais, roubo e furto. E nós temos também lavagem de dinheiro, é um outro tipo de crime. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente entra na categoria dos crimes de colarinho branco. O que são esses crimes de colarinho branco? São crimes que são efetuados por políticos, empresários. Popularmente ficou conhecido como aqueles crimes que aquelas pessoas que usam camisa, os engravatados cometem. Por isso que é o colarinho branco. Exatamente. Aí entra a questão da lavagem de dinheiro, entra a questão da sonegação de imposto, ou qualquer fraude relacionada a imposto. Aí a gente entra para os crimes políticos, entra a rachadinha, que ficou muito conhecida, né, em poucos anos. Entra questões também de benefícios que políticos trazem indevidamente para a própria família, a questão do nepotismo, colocando cargos indevidos. Esses são os crimes de colarinho branco. E quando a gente vê do percentual, né, da população brasileira, são crimes ali que têm uma ínfima relevância em relação à quantidade. Mas quando a gente fala de volume monetário, é algo muito grande comparado a esses outros crimes populares. Pessoas que furtam, roubam, cometem tráfico de drogas, geralmente mexem com um volume de dinheiro muito pequeno. Agora, os crimes de colarinho branco movimentam milhões, bilhões e dão um prejuízo muito grande, não só para o Estado, mas para pessoas também que caem em golpes, por exemplo, em golpes políticos, em golpes empresariais. Então, o Estado, a grande preocupação dele, eu vejo que tem que ser também em punir, claro, esses crimes de pessoas de uma renda menor cometem, mas tem que ter e está acontecendo gradualmente uma punição mais adequada e mais grave para pessoas também que cometem crimes grandes, vamos colocar assim. Todo crime que se trata dentro do direito criminal, ele tem a pena restritiva de liberdade? Não, nem todo crime. Quando a gente analisa o Código Penal, tem crimes lá que vão ter a punição de detenção e tem crimes que vão ter a punição de reclusão. Quando o crime tem a punição de reclusão, ele é passível da pessoa ficar presa, uma restrição da liberdade. Quando o crime tem uma punição de apenas detenção, ele não pode ser punido com a restrição de liberdade. Ele vai ser punido com a restrição de direitos. Ou seja, o juiz, ao invés de aplicar um regime fechado naquela pessoa que é ficar preso, ou um regime semiaberto, que é trabalhar durante o dia e dormir de noite num presídio público ou numa casa de albergado, como é o nome técnico, ele vai aplicar uma multa, ele vai aplicar uma sanção pecuniária, ele vai aplicar um serviço comunitário. Então, nem todo crime é passível de prisão. Tem crimes que têm apenas a pena menor, que vão ser passíveis ali de questões pecuniárias ou outra medida restritiva de direito. É porque entra aquela lei. Tem uma legislação que ela faz um acordo. A pessoa ela pode ser beneficiada uma vez a cada 5 anos. É por causa dessa lei ou não? Não é. É por causa da quantidade de pena que aquele crime pode gerar. Nós temos, além do Código Penal, tem a lei dos crimes anões, que é a lei de contravenções penais. Lei que eu estava tentando lembrar. Que falam ali de leis bem mais brandas. Mas no Código Penal também tem leis mais brandas. E aí existe a diferença de uma contravenção penal e uma diferença também de crime. São duas coisas diferentes, mas que têm quase o mesmo sentido. Essa questão dos acordos, como que surgiu isso? Essa questão veio do plea bargain, lá dos Estados Unidos. A justiça americana ela tem uma ideia muito forte de negociação com o acusado.
se o acusado ele confessar um crime, se ele ajudar nas investigações, ele faz um acordo ali com a promotoria e vai ser beneficiado de alguma forma. E aqui no Brasil entrou o acordo de não persecução penal, entrou o sursis processual, entrou a colaboração premiada, que a gente vê muito nas notícias. Isso veio do direito americano e faz com que pessoas não só ajudem a justiça a ter mais informações e a conseguir resultados melhores, mas também elas se beneficiam com isso. Fazendo um acordo para diminuir a pena, fazendo um acordo para, ao invés de responder esse processo, como é o caso do acordo de não persecução penal, eu vou pagar um valor para uma instituição de caridade e a gente arquiva esse caso. Então, a depender da pena, geralmente são crimes em que a máxima é menor de 4 anos, esse tipo de acordo ele pode ser feito. E me conta, como é que foi que nasceu o seu interesse por essa área? Na verdade, quando a gente está na faculdade de Direito, todo mundo é apaixonado por direito criminal. É até estranho ver na sociedade e no meio dos advogados, quando a gente compara, né, a quantidade de advogados que atuam em cada área, tem uma quantidade pequena de advogados criminalistas. Muito por esse estigma e muito por uma questão de medo do que um próprio cliente pode fazer com ele. Não, mas eu vou trabalhar para alguém perigoso, aquela pessoa pode fazer alguma coisa comigo. E esse perigo é real? Não é real. Não é real. É real para advogado que mente, que engana e que passa a perna no cliente, que infelizmente acontece. Mas raras exceções, não existem ameaças. Se você for bem transparente com o seu cliente, se você explicar tudo certo, se você demonstrar o trabalho que está sendo feito, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, na faculdade, as pessoas brincam, elas falam que elas casam, elas querem viver o direito criminal, mas elas casam com o direito civil. Porque por esse medo de lidar com o cliente e também por uma insegurança na preparação, porque se você falhar pode acontecer alguma coisa e porque realmente é uma responsabilidade muito grande. A gente está lidando com a liberdade do cliente. Depois da vida, a liberdade é o maior bem que alguém pode ter e só não vai concordar com isso quem nunca passou ali por um momento de restrição de liberdade. Você não ter o poder de fazer alguma coisa, de escolher dali a sua rotina, o que você vai comer, o que você vai fazer, isso mexe com a vida de todo mundo indiscutivelmente. Então eu entendo que eu sempre gostei da área criminal, sempre fui apaixonado pelo criminal desde a faculdade. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a estudar para concurso. Eu não tinha nenhum planejamento de ser advogado. Eu nunca tive nenhum familiar advogado, ninguém conhecido advogado e nunca me interessei. Você fez direito para fazer concurso? Na verdade, eu fiz direito para ter uma faculdade. Na época da faculdade, eu jogava futebol e eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas aí, quando foi chegando no final, eu vi que esse sonho foi se distanciando, eu fui chegando mais perto da minha realidade e eu decidi estudar, assim, de fato. E aí eu comecei a estudar para concursos, eu cheguei a ser aprovado quando eu estava no 9º período em um concurso para agente da Polícia Civil, no Paraná. E fui aprovado na primeira fase para o concurso de delegado aqui de Goiás. Só que eu não poderia assumir, até porque eu precisaria de 3 anos de experiência jurídica, então... Mas eu fiz para treinar, para ver como é que era e tudo mais. E aí quando eu formei, eu já formei com aprovação na OAB, eu passei a advogar com uma colega de sala, a gente abriu um mini escritório ali com que a gente podia abrir. E aí começou a aparecer um caso, começou a aparecer outro e eu fui me apaixonando. Aí, desde que eu comecei... Mas até esse momento, o escritório atuava em todas as áreas. Atuava em todas as áreas. Ela ali atuando em todas as áreas e eu ali só no criminal e aparecendo uma coisa ou outra. Então, mas você já estava focado no criminal? Eu já estava no criminal. Sempre fui focado no criminal. Sempre fui. Quando você começou a estudar mais ali, você... Quando eu comecei a estudar, eu falei, eu quero mexer com isso. Se eu for mexer com outra coisa, eu não vou nem advogar. Esse sempre foi meu pensamento. Tanto que você fez concurso... Bem específico para criminal. Se bem que quando a gente faz um concurso para delegado, por exemplo, até para a gente também, envolve em várias áreas. O delegado ele tem que saber direito constitucional, ele tem que saber um pouco de direito civil, ele tem que saber de leis específicas, envolve em várias áreas. Mas o grande principal é o direito penal. Não tem como. E aí eu me apaixonei pela matéria e eu decidi trabalhar com aquilo porque eu gostei bastante daquilo. E aí, na prática, quando eu vivenciei a prática, que eu nunca fiz estágio também, vivenciei só depois de formado, eu passei a gostar bastante, gostei muito. Eu falei, cara, eu tenho poder ali, se eu fizer uma coisa técnica, bem feita, artesanal, eu tenho o poder de garantir a liberdade de alguém. Isso é algo fantástico. Então, eu comecei a me apaixonar pela área
e decidi investir tudo que eu tinha na advocacia criminal. Deixei de lado o concurso e desde o primeiro ano de advocacia eu resolvi investir tudo que eu tinha. Algum caso te marcou? Vários. Eu costumo falar com quem é mais próximo que a gente tem que ser muito frio quando a gente atua nessa área. Porque a gente vê ali sofrimento de pessoas sendo acusadas por crimes muito fortes, assim, de maneira injusta. E também a gente tem que ser frio quando a gente tem um cliente sabendo que ele cometeu um crime e mesmo assim trabalhar ali dentro do processo para ver o que pode ser feito para ele. Então tem que ter essa frieza, tem que ter esse profissionalismo. E vários casos me marcaram. E os que mais me marcaram foram de acusações injustas. Porque aí entra a dificuldade de agir com essa frieza. E aumenta a responsabilidade, porque eu não posso deixar essa pessoa ser condenada, ficar presa por algo que ela não fez. E um aqui, claro que a gente não vai citar nome pelo sigilo profissional, mas os que mais me marcaram envolvem crianças. Hoje, está muito em alta a questão da Lei Maria da Penha. E existem realmente mulheres que são vítimas e devem receber o máximo de atenção possível, porque é algo assim que destrói famílias, destrói o psicológico da mulher, acaba com a vida dela assim de maneira muito forte. Mas também, infelizmente, tem mulheres que usam a Lei Maria da Penha com mentiras para prejudicar o esposo. E eu peguei um caso desse lá de Brasília, em que uma mulher era bem mais nova, o esposo dela era uns 30 anos mais velho que ela, e eles tinham um relacionamento ali de 8, 9 anos, e tinha uma filha de 3 anos. E ela, em determinado momento, houve um roubo na empresa desse senhor, que era empresário, e começou a ter uma suspeita muito forte de que ela estava envolvida nesse roubo. E ela, para tirar o foco desse roubo que aconteceu, ela fez a acusação contra ele de um estupro contra a filha deles. Então foi algo muito forte assim, e ela conseguiu tirar esse foco. Realmente, o foco ficou em cima dele, ficaram chamando ele de estuprador e ele ficou sem cabeça para lidar com aquele roubo que tinha acontecido na empresa. E aí, em primeira instância, ele foi condenado e depois eu assumi o caso, a gente recorreu lá para o Tribunal de Justiça de Brasília e conseguimos reverter a situação e absolver, demonstrando que não tinham provas físicas, periciais, demonstrando que houve qualquer tipo de estupro com a criança. Não tinham provas testemunhais oculares que viram ele fazer alguma coisa ou que já viram algum indício que ele tinha esse caráter de pedófilo. E assim, demonstrando que não tinha nenhum tipo de prova concreta e que essa era uma acusação muito forte e também que provas periciais psicológicas na criança não geraram um trauma nela diante disso, desse cenário. Então a gente conseguiu demonstrar para os desembargadores que ele não podia ser culpado por algo que não tinha nada certo. E a gente conseguiu reverter essa situação e a vida desse homem assim mudou drasticamente, porque essa acusação consumia ele de uma forma muito, muito grande. Eu fico pensando o desafio que é você desmontar uma história. Exatamente. Porque assim, agora você contando, já com desfecho, parece, beleza, ele provou, mas vai fazer isso na prática, Exatamente. né? É muito difícil porque, ainda mais quando já tem uma condenação, você já tem uma pessoa afirmando ali que ele fez. Mas a gente reuniu todas as provas e mostramos para os embargadores, peraí, ele está afirmando com base em não tem nada concreto. Existe o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, aquela pessoa tem que ser absolvida. E a gente demonstrou, não, aqui ele não tem certeza de nada, não tem nem indício de que ele fez alguma coisa. Ele não pode ser acusado de algo tão grave, ainda mais com uma filha. Então, essa absolvição mudou a vida dele por completo. E teve outro caso também aqui no interior de Goiás, que envolveu uma operação muito grande que envolvia outros países. Inglaterra, Colômbia, Uruguai, Itália, que era uma rede de pedofilia. E aí, a minha cliente, ela era esposa do cara que era o cabeça e que produzia conteúdos de estupro contra crianças. Meu Deus. E vendia pelos meios. E aí, essa mulher, só pelo fato dela ser esposa, ela foi acusada também. Só que aí a gente conseguiu comprovar que ela não teve nenhuma participação. E nisso, foi descoberto que até com os filhos do casal foram feitos vídeos. E isso deixou a mulher completamente transtornada. O cara ele realmente foi preso, foi condenado, está preso até hoje. Pegou uma pena bem alta, mas foi algo que mexeu muito comigo, porque quando envolve criança
envolve com inocência, envolve com alguém que é indefeso. E isso mexe muito com o coração da gente. E aquela questão da frieza é muito difícil de ter nesses momentos. E no caso, essa mulher não sabia. Não sabia. A gente Apesar conseguiu... de ser esposa, Exato. ela não sabia. Não sabia. Esses vídeos a gente conseguiu comprovar que eram feitos apenas em momentos em que ela não estava na residência. Ela começou a perceber, e o fato começou a ser descoberto, por mudanças comportamentais das crianças. Você pensa ali, crianças de 3, 4 anos tendo mudanças comportamentais muito estranhas, que não vinham de ninguém de fora da família, que passaram a ter uma imagem sensualizada ali de maneira inocente, e ela começou a perceber e achar aquilo estranho. Só que quando ela começou a perceber isso, a operação da polícia já prendeu ela. Então a gente teve que trabalhar no processo todo com ela presa e depois conseguiu absolver ela. Conseguiu fazer justiça. Assim, em partes, porque só o fato dela ter ficado presa e ter sido acusada como participar de um estupro dos próprios filhos, isso já é algo que destrói a cabeça de qualquer pessoa. Isso aí não é irreparável, Exatamente. Né? Então, assim, mesmo conseguindo absolver ela, o trauma que gerou nela é algo que dificilmente vai ser mudado. Você lida com uma faceta, né, do ser humano que infelizmente ela existe, né? Existe. Que é esse lado negativo, Sim. mal, a capacidade de fazer coisas... Sim. Coisas ruins com os outros, né? Então, tem uma beleza na sua... Apesar de lidar com esse mundo, conseguir ali fazer justiça dentro desse cenário é importante também. É extremamente importante. E assim, a justiça ela pode ser feita até quando um cliente é condenado. Se um cliente que chega para mim e fala, doutor, estou sendo acusado de um homicídio, por exemplo... Realmente eu fiz, foi um crime passional, eu peguei minha esposa me traindo e ali no momento eu realmente cometi o feminicídio. O que a gente analisa? A gente analisa o que tem no processo. Quais são as provas que tem contra você? Se não tem provas, ele tem que ser absolvido. Mesmo eu sabendo que ele é culpado, se o Ministério Público, que é o responsável por acusar alguém, se ele não conseguiu produzir provas, aquela pessoa tem que ser absolvida. O Estado tem o poder e o dever de condenar demonstrando que a pessoa fez. Se ele não conseguir fazer isso, ela tem que ser absolvida. Essas provas, elas são legais? Elas foram feitas dentro da legalidade? Se sim, meu amigo, tem provas aqui contra você, você vai ser condenado. Meu trabalho vai ser para que a sua pena fique na medida adequada. Isso também é justiça. Isso também é justiça. Porque para o advogado a justiça é absolver um culpado. Não. A gente vai garantir que ele seja condenado dentro da lei. Dentro do que a lei fala. Sem exagero e dentro dos direitos dele. Toda pessoa é digna de seus direitos e não existe, um estuprador não tem direito a... Não. A gente está falando aqui de ser humano, o Brasil é um país que não tem pena de prisão perpétua, não tem pena de morte. Então, tudo dentro da lei deve ser seguido. O próprio juiz, ele não o papel do juiz não é opinar no processo. Eu entendo que nesse caso aqui essa pessoa é culpada. Não. O papel do juiz é simplesmente seguir a lei. Então a gente está lá para garantir que isso seja feito. Eu ia te perguntar sobre essa questão. Você falou, se uma pessoa cometeu homicídio e o Estado não consegue provar, né, ainda que ela tenha cometido esse crime, sem as provas ela tem o direito de ficar em liberdade. Exatamente. Correto? Exatamente. Mas e o advogado? Como é que fica a ética do advogado? E aí nessa hora? A gente trabalha com o que tem documentado. Mesmo que o cliente me confesse e eu tenho essa questão do sigilo profissional, eu trabalho com o que tem no processo. Se a gente vê que a confissão, junto com as outras provas, vai ser algo que vai atenuar a pena dele, vai diminuir a pena dele, ótimo, vamos trabalhar com isso. Agora, se a gente vê que não tem prova contra ele, meu amigo, você vai ficar em silêncio. Quem tem a responsabilidade de te condenar e demonstrar que você é culpado é o Estado, não é você mesmo. Então a gente tem que trabalhar dentro disso. Isso não é antiético, né? Mas é algo que muitas vezes mexe com o emocional das pessoas. Por isso que a frieza e o profissionalismo devem estar acima para garantir o melhor cenário para o seu cliente. E assim, a gente estava falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Como que você avalia, né, essa lei, a evolução dela, os desfechos, né, que ela produziu? A Lei Maria da Penha, eu vejo que ela é essencial,
Principalmente porque é fato que a mulher ela tem uma condição física, muitas vezes emocional, dependente do homem. Dentro de um lar, se um homem, 90%, 95% dos lares, se o marido ele quiser agredir a mulher por ter essa vantagem genética física, ele vai conseguir. Então a lei veio para proteger a mulher e para garantir um certo nível de igualdade. E a lei ela vem se adaptando, vem tendo mudanças ao longo dos anos. A última grande mudança que eu percebi foi a questão do stalking. Muitos homens, mesmo depois que a mulher terminava o relacionamento, ficavam perseguindo, ficavam, de certa forma, manipulando os filhos contra a mulher, ficavam causando cenários de dependência financeira para aquela mulher ficar sempre refém dele. Então a lei ela se adequa, ela cria novas normas para que os homens, principalmente, porque aqui quando a gente fala de Lei Maria da Penha, apenas a mulher é vítima. Aí pode ser vítima de mãe, pode ser vítima de irmão, pode ser vítima de marido, de namorado, mas é sempre a mulher. E agora tem essa questão dos transgêneros. Como que vai ficar a lei? Como até agora não teve nenhuma mudança em relação a isso. Nenhuma. As jurisprudências têm entendido que mulheres trans, que têm a genética de homem, mas que viraram mulheres por opção sexual, ainda não se enquadram na Lei Maria da Penha. Elas têm a força física. Justamente por isso. Porque mesmo que se caracterizem como mulheres, geneticamente falando, ainda não podem ser tidas como tal. E aí feriria um pouco o que vem dessa origem da Lei Maria da Penha. O espírito da lei, exatamente, né? Que é a condição mais frágil da mulher. Então, ainda não tivemos mudanças nesse sentido. Mas pelo cenário político brasileiro, pelo cenário progressista, vamos colocar assim, e aí tem uma certa divisão no Congresso, tem uma divisão... Enfim, é algo que gera um debate muito forte e tem a possibilidade de mudar. Mas que até então não teve nenhum tipo de mudança. Mas você acha que a violência contra a mulher, parece que, apesar da gente ter todos esses dispositivos, tem a Lei Maria da Penha, já tem algumas décadas, vieram as delegacias da mulher, né? Vem uma crescente de ações em proteção, mas parece que a violência continua grande. É porque a mulher está denunciando mais... Ou é porque essa violência está crescendo, a sociedade está mais violenta mesmo? Isso é interessante. A violência contra a mulher sempre existiu. Tanto que, e eu acho que antigamente até mais que hoje. Tanto que quando nós nos deparamos com novelas de época, nós temos a imagem do homem bem como agressor mesmo. E hoje em dia eu entendo que não existem mais violências do que já existiram. Por conta da mídia, por conta da produção probatória, porque são crimes que acontecem dentro de um lar e para a mulher provar aquilo que ela está alegando é extremamente difícil. Então hoje com câmeras, com gravação de voz, com qualquer sentido tecnológico é possível provar aquela violência sofrida. Então isso reprime mais o homem de cometer a violência. Então por isso eu entendo que diminui um pouco. Mas as mulheres estão denunciando mais, é exatamente como você falou. Estão denunciando mais, estão conseguindo provar mais, estão mais confiantes e estão menos dependentes do homem. Então essas denúncias têm sido feitas de maneira mais frequente. Tanto que na cidade de Anápolis, por exemplo, nós temos apenas uma delegacia da mulher. E chegam demandas todos os dias, inúmeras demandas. E é extremamente difícil para uma delegada com um corpo ali, uma estrutura pequena, conseguir dar celeridade em todos esses casos. Isso é um grande problema, porque a mulher vai, é vítima, faz a denúncia, espera que algo vai ser feito, pede medida protetiva, mas vê aquele processo ali de maneira lenta, vê uma condenação que vai demorar para acontecer. Isso muitas vezes frustra a mulher. E aí, se sofre outra violência, não vou denunciar porque não deu em nada, porque demorou demais, até fazer alguma coisa eu já resolvi minha vida. Então esse problema estrutural, tanto da polícia, quanto do judiciário, quanto do Ministério Público, é algo que eu vejo que é o maior problema a ser resolvido pela quantidade de demanda. Tem uma demanda muito grande, muito né? grande, muito grande. E tem a questão também de que muitas mulheres retiram a denúncia, né, contra o agressor. Como é que você, como advogado, tem lidado com essa questão? O que você aconselha
né, as mulheres nessa situação a fazer? Certo. Quando Então, você percebe isso, a mulher está retirando a denúncia e ainda vale, né? Ela pode retirar. então, essa é uma ideia errada que quase todo mundo tem. A lei recentemente foi alterada porque o crime de ameaça, por exemplo, dentro da violência doméstica, ele era dependente da representação da mulher. A mulher poderia ir lá e falar, eu quero denunciar ele, e depois ela poderia ir lá, eu não quero denunciar ele mais. Agora não pode. Uma vez denunciado, não pode retirar. Agora, crime de lesão corporal, não pode retirar, eu quero desistir do processo. Não pode, vai ter o processo de qualquer jeito. O titular é o Ministério Público, não é a mulher. A mulher é vítima. Lesão corporal, ameaça, até crime de vias de fato ela não pode retirar a denúncia. Então isso mudou, até porque isso era uma dor de cabeça para as autoridades. A mulher ia lá, pedia uma medida protetiva, passava uma semana, tinha reatado com um homem. Companheiro. E aí, não, eu quero retirar. E todo o trabalho que foi feito pela polícia foi jogado fora. Então a lei fez essa adequação. E pelos crimes de ameaça, que são muito, é a grande maioria das denúncias, acontecem bastante, foi tirado esse direito de representação. Uma vez denunciada, a mulher não pode retirar a queixa. O que ela pode fazer retornou com o companheiro? Não, tudo bem, a gente decidiu voltar, eu quero tirar as medidas protetivas. Isso não significa que o processo acabou. O processo está tramitando e o juiz ainda vai decidir se aquela pessoa é culpada ou não pelo fato. Mas as medidas protetivas podem ser retiradas. São duas coisas diferentes. E normalmente, quando acontece uma agressão, e ainda que haja o casal reate, a tendência é que aconteça novamente. Né? É muito fácil a gente que está de fora de um lar que existe essa violência, simplesmente falar para a mulher, não, larga ele. Você vai ficar aceitando até quando um homem que te bate? Mas tem muita coisa envolvida e muitas vezes para a mulher é muito difícil largar o casamento e é muito difícil continuar no casamento, continuando com as agressões. 99% das vezes que acontece uma agressão, acontece outra. E as agressões, elas não são só a violência, a lesão corporal. Elas são xingamento. Começam com xingamento, aí passa a denegrir a imagem da mulher, passa a ofender o físico dela. Depois passa a ofender a família, depois passa a ser um empurrão, passa a ser um esbarrão, depois passa a ser uma lesão mais grave, um puxão de cabelo, socos, chutes, depois passa até o feminicídio. Então, os sinais, eles estão sempre presentes de quando um homem é agressor. Só que a mulher, muitas vezes, ela prefere fechar os olhos diante disso para preservar aquela comodidade do casamento. E é muito difícil para a mulher. Ou um ideal, ou também, às vezes, é o pai dos filhos, né? Ela pensa nos filhos. Exatamente. De tirar aquela figura, de desqualificar aquela Exatamente. figura. E não é fácil, eu sempre deixo na cabeça delas. Eu entendo que não é fácil, das minhas clientes que chegam até mim. Eu entendo que não é fácil, mas as duas escolhas são difíceis e você vai escolher o que você vai viver. Ou você vai continuar com o homem sendo agredida por uma questão de comodidade, ou você vai se separar dele, vai pedir medida protetiva, vai representar ele contra ele na delegacia e a curto prazo vai ser doído, mas a longo prazo sua vida vai ser muito mais tranquila. Então a escolha é sua, eu não posso ter essa escolha por você, mas é um fato. Fez uma vez, desculpa, me arrependi, vai fazer de novo, de uma forma ou de outra, seja com violência psicológica, seja com violência física. Infelizmente, o agressor dentro do lar, dentro de quatro paredes, quando tá só ele e a mulher, ele se transforma, assim, geralmente uma pessoa muito diferente daquela que é em público. Uhum. E só a mulher sabe disso. E o que eu sempre aconselho produza a prova. Filme, dê um jeito de filmar, dê um jeito de gravar a voz. Porque você chegar acusando alguém sem ter nenhum tipo de prova, causa uma sensação de insegurança para a mulher. Então, dá um jeito de produzir uma prova. O importante é que a mulher saiba que hoje existe todo um arsenal jurídico aí para protegê-la. Né? Aí, como você falou, é uma questão das escolhas. Exato. E eu friso aqui que a Patrulha Maria da Penha, que foi criada especificamente para proteger a mulher quando está um sentimento de perigo, ela é muito efetiva. Ela age com muita agilidade e tem um resultado muito bom, principalmente aqui na cidade de Anápolis. Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha. Eu não conheço. Fala pra gente. Como é que o pessoal que está assistindo a gente, que se interessou e que precisa dessa ajuda,
Onde acharam a Patrulha Maria da A Penha? Patrulha Maria da Penha, ela é uma ramificação da Polícia Militar. É uma ramificação onde a Polícia Militar fica responsável para atender chamados de urgência envolvendo violência contra a mulher. Então, a mulher tem medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele infringiu essa medida, liga para a Patrulha Maria da Penha, que eles irão lá no local para não só resguardar a segurança da mulher, mas para fazer a prisão daquele indivíduo em flagrante. Então, assim, a efetividade da Patrulha Maria da Penha é algo que realmente é muito bom, porque essa divisão da Polícia Militar funciona muito bem. É muito pelo ágil. 190? Pelo 190 eles direcionam. Isso. Certo. E falando um pouquinho sobre o crime do colarinho branco, né? A gente também pensa que, quando a gente pensa crime do colarinho branco, aí pensa lá nos engravatados, né? E pensa que são pessoas poderosas, mafiosos, pessoas políticos. São também, mas também são praticados por cidadãos comuns, né? Principalmente por pequenos empresários. Olha... Principalmente por pequenos empresários. O pequeno empresário, ele acha que... Questão de imposto, por exemplo. Não, se qualquer coisa que eu pagar de imposto vai ser ruim para mim e tudo mais. Vou sonegar imposto. Vou sonegar imposto. Vou te fraudar... pagar por fora da nota. Exatamente. Vou fraudar aqui o que tem no meu controle, no meu balancete aqui de produto, mas na verdade é outro estoque que eu tenho. Na realidade, quando existe um planejamento tributário para as empresas, principalmente para as pequenas empresas, esses impostos sendo pagados de maneira devida, eles vão ter um retorno para o empresário. Vão ter um benefício, muitas vezes vai ter um desconto muito grande, vai ter... Então, tudo que ele faz com esse planejamento tributário vai ajudar ele a não ter dor de cabeça lá na frente. Gasta um pouquinho mais do que normalmente gastaria, mas não vai ter dor de cabeça lá na frente, não vai precisar pagar multa e não vai precisar responder por um processo criminal. Porque essas questões tributárias, a última esfera dela é a questão criminal, é a prisão. Então isso não pode ser levado de maneira leviana. E hoje o sistema da Receita Federal, o sistema da Polícia Federal está muito bem preparado para fisgar ali aquelas pessoas que têm esse costume de tentar burlar o fisco. Então esse pequeno empresário principalmente tem que tomar muito cuidado. Entendi. E assim, apropriação indébita é também um crime do colarinho branco. Isso. Informação privilegiada? Explica pra gente como se comete um crime de informação privilegiada. Então, o crime de informação privilegiada é você vender informações que você tem de maneira indevida. Vamos dar um exemplo. Um sócio de uma empresa está participando de uma licitação e aí ele vai em outra empresa, ferindo a sua própria, e vende informações de quanto aquela empresa vai oferecer no procedimento de licitação, vende informações que vai fazer com que a outra empresa ganhe o procedimento de licitação. Isso é um crime contra a sua própria empresa, é crime contra o seu sócio, é crime contra a economia. Porque a própria licitação é um procedimento público que visa a contratação da empresa mais adequada para o governo. Então, se ele está burlando a própria empresa, automaticamente ele está burlando também o Estado. Então, esse tipo de informação privilegiada, fazer venda, fazer comércio, querer ganhar em cima daquilo que você tem de informação que é sigilosa, isso aí é considerado crime. E é um crime de colarinho branco também. Questão da apropriação indébita. Como muita gente confunde apropriação indébita com estelionato, mas é como se você, um empresário, por exemplo, tem lá a conta bancária da empresa e tem 3 sócios. Chega um sócio e pega aquele dinheiro ali da conta da empresa e torra tudo e não dá satisfação para nenhum outro sócio. Peraí, é apropriação indébita. Ele tirou dinheiro que era direito dos outros sócios também e torrou como ele bem quis. Então esse crime também é muito comum. Pois e a gente pensa que isso vai só para a esfera civil e tem a esfera penal também. E estrategicamente falando, a gente atua muito no escritório nessa conjuntura direito empresarial, direito civil, direito criminal. Por quê? Quando a gente pega uma vítima desse tipo de crime, tudo bem, a esfera civil vai ali querer negociar com a pessoa para receber os valores. Só que dificilmente ela vai receber. Se não tiver o Ministério Público acusando aquela pessoa do que ela fez e lá no final dando uma sentença condenatória, inclusive além da pena que ela vai pagar, falando para ela pagar com os danos que ela causou, aquela vítima não vai receber nunca. Pessoas assim,
estelionatários, pessoas que atuam dessa forma, elas não têm problema em ter um nome negativado. Elas têm problema em ser presas. Então, a esfera criminal ela é importantíssima nesse tipo de caso. E eu até te cortei, você falou que, a gente falando dessa questão de apropriação indébita e tal, eu ia falar, é muito comum. É muito comum. Mas muito comum. Isso da cadeia mesmo? Assim... Porque é difícil provar, né? É difícil provar, mas quando a gente fala de empresas, analisando, fazendo uma perícia contábil, a gente consegue números que dificilmente vão ser longe da realidade. Então, com esses números, a gente consegue a produção probatória. E da cadeia. Geralmente são crimes que são acompanhados de outro. Por exemplo, se ele tirou esse dinheiro de maneira indevida, ele cometeu um crime. Se ele pegou esse dinheiro e investiu em outra coisa, abriu outra empresa, ele está cometendo lavagem de dinheiro. Porque ele pegou um dinheiro que é de origem ilícita e está fazendo outras negociações com esse dinheiro. Então, essa cadeia, essa conexão entre os fatos, ela vai somando a pena de cada crime e aí pode gerar uma pena muito alta. Claro. E pirataria moderna, explica pra gente. Porque eu lembro da pirataria do CD. Sim, dos camelôs. Dos camelôs. Inclusive eu fui... É até triste falar, mas eu ajudei muito essa pirataria quando minha época de jogar videogame quando pequeno. Né? Mas hoje em dia, a pirataria moderna tá ligada aos streamings. Todo mundo conhece aquele aparelhinho de televisão que chama... não sei o que, box, que pega todos os canais, que tem acesso a todas as séries, que tem acesso a... Isso é pirataria. Isso é burlar o sistema porque tem empresas que são streamings que compram direitos de transmissão de certos programas, que produzem séries para que a pessoa assine e acompanhe a série. Aí vem outra pessoa lá com um aparelhinho pirata e vende lá por R$500, R$1.000 e tem acesso a tudo. Isso é pirataria, isso é burlar o sistema. Agora, o que eu estou vendo é o seguinte... todos esses crimes são muito culturais, né? Assim, tá muito arraigado na nossa cultura. Sim. Assim, parece que talvez para a gente diminuir essas práticas, a gente tem que mudar a educação em casa, o cenário social. Queria que você comentasse isso com a gente. Exato. Um pouquinho. A educação é o cenário principal. A pessoa com educação ela vai conseguir um emprego bom, não vai precisar cometer crimes patrimoniais. A pessoa com educação ela vai ter novas ideias de negócios. A pessoa com educação ela vai saber que se ela fizer tudo dentro da lei, ela não vai ter nenhum problema futuro. E a educação que eu falo também, aquela de valores também. A gente fala de educação nas escolas, a gente fala da educação dentro do lar, que é a principal, dos pais. A gente fala de educação do próprio meio de convivência, porque com quem você convive diz muito sobre você. Então, tudo isso, quando a gente junta, a gente pode caracterizar a educação de uma pessoa. E como que a gente faz para um país hoje que tem essa cultura de cometer crimes? Como que a gente faz para mudar isso? Sendo que a gente não pode colocar essas pessoas na escola de novo, mas pode, ali de baixo, começar a criar novas pessoas com uma educação melhor. Primeiro é isso. É cuidar dessas pessoas mais novas que estão vindo ali crescendo na vida e que elas aprendam todas as coisas da maneira correta. E essas pessoas que já têm esse caráter criminoso, punição. Eu entendo que a punição, infelizmente, ela é o remédio, mas não é só uma punição no sentido de efetuar torturas contra a pessoa dentro da unidade prisional. Tortura no sentido de uma má alimentação, uma falta de um ócio ali da pessoa presa sem ter o que fazer. Eu entendo que os presídios poderiam ser melhor estruturados para dar uma educação a essas pessoas, forçar ali um estudo, forçar um trabalho, para que quando elas saíssem do presídio, elas pudessem ter uma perspectiva diferente. Porque à medida que elas são presas, elas ficam em celas com 50 pessoas, uma cela 3x3 com 50 pessoas. Tem que dormir sentadas. Se alimentam muito mal, que a xepa dos presídios é muito ruim. Elas ficam revoltadas e não conseguem pensar, não conseguem ter um planejamento de futuro. Então eu acho que as unidades prisionais seriam fundamentais na formação da educação das pessoas. O senhor é favorável que o trabalho fosse dentro da prisão seja obrigatório? Eu sou favorável porque eu vejo que o trabalho ajuda muitas pessoas. Eu acho que
principal causa da reincidência dessas pessoas que são presas, infelizmente é muito alta no Brasil, a principal causa é o ócio. Lá dentro do presídio você convive com outras pessoas que são criminosas e você fica ali sem fazer nada o dia todo. Então você só fica conversando sobre coisas da vida, coisas que, às vezes, um planejamento de crime que vai fazer quando vai sair da cadeia. E eu entendo que o trabalho, seja em funções de cozinha, sejam empresas terceirizarem o presídio para fazer funções ali de costura, de alimentação, qualquer coisa. Isso ajudaria bastante em dar uma perspectiva para o preso de quando ele saísse ali do presídio. Certo. Aí eu queria passar para um outro tema, que são os crimes da internet. Né? Muita gente ainda acha que a internet é terra sem lei, é um lugar que muita gente, atrás de um anonimato, ofende, né? Faz bullying, destrói, às vezes, uma reputação. Isso sem falar quando a internet, né, é usada para pedofilia. Né? Existe aí também a Deep Web, onde se pratica aí as mais bizarras atrocidades. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, desse cenário, o que hoje já, do ponto de vista de legal, né, como é que estão as investigações na internet, como é que é terra sem lei mesmo? Explica, fala para a gente um pouco sobre isso. Os crimes digitais, por que eles estão em alta? Porque as pessoas têm essa falsa impressão de anonimato. Muitas pessoas criam ali contas falsas para difamar alguém, para inventar histórias, para xingar alguém e acham que não vão ser responsabilizadas. Mas a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, a tecnologia de investigação está cada vez melhor. E hoje é muito fácil para a polícia rastrear o IP daquele local em que foi feito o crime. Então, por exemplo, se do meu computador eu cometo algum crime, tem um IP que é ligado à rede que vai levar a Polícia Federal ao local em que aquilo ocorreu. Então, se eu cometi na minha casa, eles vão até minha casa. Não adianta eu criar um e-mail lá, não adianta. 234 @ Não adianta. Que vai... E aí, então é só eu ir numa lan house que lá eu vou cometer o crime que for e quem vai ser responsabilizado é a lan house? Não. Hoje em dia tem câmera. Hoje em dia tem horário que demonstra que a ação foi feita. Que horário que você esteve na lan house? Você esteve naquela máquina? Sim, então não tem como. Se a polícia quiser responsabilizar e se for feito um trabalho investigativo para responsabilizar pessoas que cometem crimes pela internet, isso vai acontecer. Hoje em dia, infelizmente, tem acontecido muito questão de pedofilia virtual. O que é pedofilia virtual? Principalmente armazenar vídeos envolvendo crianças, que são aquelas até 14 anos, armazenar vídeos ou imagens pornográficas de crianças e compartilhar. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô aqui na minha casa, eu não tô ofendendo ninguém, eu tô aqui no meu computador, vou ver alguma coisa pornográfica que envolve crianças. Isso já é crime. Só de você entrar numa página Exatamente. Que tenha. Só de ter esse conteúdo no seu computador, você já está cometendo crime. Se você compartilhar esse conteúdo com alguém, a pena é bem maior. Mas nisso, a Polícia Federal tem um sistema tão avançado que só dessa armazenagem, seja por algum programa que baixa, seja por algum site e uso de imagem de crianças, ela já consegue fazer essa captação. E aqui eu não acho tão interessante especificar como eles conseguem fazer, porque poderia gerar até uma forma de burlar isso. Certo. Né? Então, mas eu posso afirmar que a polícia hoje está muito bem preparada e a tecnologia investigativa está sendo utilizada de maneira muito efetiva. Muito efetiva mesmo. Certo. E para a questão de difamação também, que a gente vê muito na internet, assim, as pessoas estão conscientes de que muitas vezes essa ofensa, um bullying ou, né, um crime, uma ofensa mesmo contra a honra da pessoa, que aquilo ali pode ter consequência, ou as pessoas estão mais conscientes também, às vezes até de pegar aquilo ali e levar para a justiça? Como é que está isso? Hoje em dia, até porque a internet ela gera um meio probatório muito bom. Eles conseguem, né? Você consegue tirar print, você consegue fazer um vídeo, você consegue demonstrar que foi aquele usuário que fez. E aí, quando a gente faz uma denúncia
por crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, quando a gente fala que foi envolvido esse meio da internet, a pena é bem maior do que uma injúria, calúnia ou difamação se fosse pessoalmente, por exemplo. Então existe esse agravamento de pena e justamente para tentar coibir que esses atos sejam acontecidos. E hoje a gente consegue intimar uma rede social, por exemplo, para que ela forneça informações sobre aquele usuário. Por exemplo, uma pessoa foi lá no Instagram e difamou um presídio ou caluniou um prefeito ou um político, um vereador, falando que ele cometeu tal crime, falando que ele desviou dinheiro, falando que ele cometeu rachadinha no gabinete dele. Isso aí gera um desgaste para a imagem do político, que é uma pessoa pública, muito grande, porque as pessoas que têm acesso àquilo não sabem se aquilo é verdade ou mentira. E muitas vezes, só de ter aquela informação já desgasta a imagem da pessoa pública. Então isso é muito sério e eu vejo que cada vez mais pessoas estão fazendo denúncias porque ninguém quer ver sua imagem prejudicada. E aí as pessoas confundem um pouco liberdade de expressão com a ofensa. Exato. A liberdade de expressão, todo mundo tem a liberdade de expressão, só que ela tem um limite. O limite é não ofender o direito de alguém. Você acha que é necessário regulamentar as redes sociais para coibir essa situação? Eu acho que sim, porque boa parte da população é muito sem noção. Acha que pode falar o que quer, acha que pode expor sua opinião de maneira inadequada e ela se esquece que isso fere o direito de outras pessoas. Então eu acho que essa regulamentação é importante, mas não de maneira muito forte. Tem que ter a regulamentação específica, na minha opinião, para quando há o cometimento de crimes. Mas aí minha pergunta a gente já tem, né, o próprio Instituto da Injúria, da Calúnia, da Difamação, que uma pessoa pode recorrer Sim. se ela se sentir ofendida. Sim. E essa regulamentação complementaria o quê, na sua visão? O que está faltando? Eu entendo que deveria ter uma obrigatoriedade das redes sociais de... Viu que tem ali um indício de um cometimento de um crime, já informar para a autoridade. Eu acho que as redes sociais, a empresa que é dona da rede social, ela deveria informar desde já a autoridade, independente se a pessoa quer representar ou não. Eu acho que essa regulamentação, viu que tem um indício, já apaga. Não precisou de alguém denunciar. Viu que tem alguma situação de bullying, cyberbullying nesse caso, já envia para as autoridades. Eu acho que as empresas, hoje, além de pensar no lucro, que é fundamental para qualquer empresa, elas devem pensar na responsabilidade que elas têm. Principalmente no mundo em que a internet hoje está tão forte. Hoje, qualquer situação que você vê, se está com alguém, está todo mundo com o celular na mão, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, todo mundo vive isso. Então, eu acho que essa responsabilidade das empresas que proporcionam isso deve ser maior. Certo. E para a gente encerrar... Porque o nosso assunto não vai se esgotar aqui, teremos novas oportunidades de conversar. Mas para encerrar por hoje, eu queria que você comentasse um pouco a questão do 8 de janeiro, que tá aí, né, no cenário nacional, né, tá tendo uma corrente política que defende a anistia porque acha que não houve um devido processo legal, vítimas, os advogados não tiveram acesso a provas. E eles existem essa linha. Outra corrente diz que não se pode falar em anistia porque foi um ato que atentou contra a soberania nacional. E aí, como advogado criminalista, como é que se avalia esse quadro? Assim, para quem não sabe, o 8 de janeiro foi um momento ali registrado em que pessoas se revoltaram ali contra o STF, teve violência sim contra prédios públicos, e isso é muito triste. Mas em contrapartida tiveram acusações indevidas. Primeiro, eu acho que quem estava efetivamente no movimento e foi comprovado que aquela pessoa degradou o ambiente público ou cometeu crime antidemocrático, ela deve ser responsabilizada. Agora, aqui não é uma opinião particular, é uma opinião técnica. Vamos pegar aqui a denúncia que foi feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gostando ou não gostando dele, falando tecnicamente. Ele foi acusado de ações como se ele estivesse lá cometendo crime. Ele não estava.
mas também está sendo acusado de ter financiado a essas pessoas que elas fizessem o que foi feito. Pelo que foi colhido de prova, e é um processo que é possível ter acesso, eu entendo que, primeiro ponto, não é certo, eu entendo que viola o Estado Democrático de Direito, a pessoa se colocar como vítima, acusadora e julgadora, que é o que está acontecendo nesse caso. São partes completamente diferentes e deveriam ser separadas. Segundo ponto, as defesas têm que ter acesso a todo tipo de prova que é produzido contra o cliente, contra aquela pessoa que está sendo acusada. Não pode se falar em democracia quando acusa-se alguém sem permitir que ela possa se defender. O direito de defesa é algo básico em qualquer sociedade, a não ser que nós voltemos lá para os primórdios e podemos vivenciar a questão clérica novamente. Não é o caso. E terceiro, existe hoje a questão da individualização da pena. A pessoa ela deve ser responsabilizada pelo que ela fez. Se ele depredou um prédio público, ele tem que ser responsável por isso. Se ele financiou aquilo e organizou aquilo, ela deve ser responsabilizada na proporção do que ela fez, mas deve ser responsabilizada. Agora, se ela não fez nada e pessoas fizeram falando que estavam representando um ideal, uma ideologia dela, aí ela já não tem responsabilidade. Ela não pode ter controle sobre as outras pessoas. Então, essa investigação ela tem uma linha muito tênue, porque se houve um financiamento, se houve uma participação menor que seja, ela deve ser responsabilizada. Agora, se não houve, uma ação que não teve nenhuma participação dessa pessoa, aí eu já vejo que é uma perseguição política feita no judiciário. E aí, nesse caso... Aí depende das provas. Depende das provas, exato, né? Exato. Mas pelo que eu pude ver do processo, tecnicamente falando, aqui foram acho que 32, tirando as pessoas que foram presas lá em Brasília pelo atentado. Hoje, politicamente falando, nós temos cerca de 30, 32 pessoas que estão sendo acusadas em processo separado, como se fossem os cabeças desse movimento. A gente vai ter que ver individualmente o que cada pessoa fez para aquele movimento. E os que já foram presos? O senhor é favorável à anistia? Anistia, não. Eu acho que a pessoa deve responder por aquilo que ela cometeu. Ela concordando ou não com posições ou políticas ou judiciais, ela não tem o direito de causar ali atos de violência de maneira alguma. Então elas devem responder. Agora, o que eu acho é que essas pessoas estão sendo apenadas de maneira muito rigorosa. E a lei não de maneira rigorosa que não é compatível com a lei. Eu acho que a penalidade, o que está sendo feito com elas é muito exagerado. Então, eu não concordo com isso. Bom, esse é um assunto que, como a gente já falou aqui... Muito delicado. E se estende e certamente vamos ter oportunidade de conversar mais. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação e dizer a todos que estão conosco que a gente aguarda, né, o seu comentário, a sua contribuição, a sua dúvida, porque... O Dr. Gabriel faz parte da banca do escritório Celso Cândido de Souza e voltará, né, para novos debates, novas conversas. Então, o canal está aberto para você fazer a sua sugestão, deixar a sua dúvida, participar com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Gabriel, pela sua presença aqui com a gente. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. E antes de me despedir definitivamente, né, vamos pedir para que vocês curtam, compartilhem, né, e continuem aqui com a gente, ativa o sininho para que você seja avisado quando os novos episódios forem ao ar. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima.